E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Quem fala aqui é o professor Michael. Estamos começando uma aula da semana 6 do projeto Simplifica sobre consumo responsável. Pegue seus materiais, se lugar confortável que a aula já vai começar. Na aula de hoje nós trabalharemos com duas experiências. No primeiro momento, trabalharemos com a experiência de geografia. Logo após o momento de bem-estar, nós temos uma experiênciazinha de artes. Então, vamos lá. Você tem fome de quê? É a nossa experiência de geografia. Quer conhecer um pouquinho mais aí o quadro da fome no mundo e, é claro, no nosso país também. Por que tanta gente passa fome no Brasil e no mundo, se tem tanta terra para plantar? É sobre esse assunto que vamos pensar na experiência de hoje. Você tem fome de quê? Quando pensamos em fome, logo associamos a ideia da comida, mas podemos ter fome de outras coisas também. Leia a letra da música Comida, da banda Titãs, e depois responda em seu diário de bordo a pergunta: você tem fome de quê? Lembrando, turminha, essa letrinha da música, tá certo? Vai estar aqui disponível no vídeo, vocês vão poder ver. Também vai estar disponível nos slides para que vocês possam acompanhar. E eu vou colocar aqui o videoclipe aqui em cima no cardzinho, tá certo? O vídeo da banda Titãs sobre essa música. Então vocês podem acompanhar em 3 pontos diferentes. Pausem o vídeo se vocês quiserem também, tá certo? Para poder ler essa músicazinha. Quando terminarem, vocês vão lá no seu diário de bordo e vão responder qual é a fome que vocês sentem. É uma fome de quê? De comida? De outra coisa? Qual seria essa outra coisa? Beleza? E agora a gente vai seguindo aqui para conhecer algumas regiões, tá certo? Que tem aí a maior quantidade ou a maior porcentagem de pessoas que passam fome no mundo. Vamos lá? A Ásia é a região com a maior quantidade de pessoas passando fome no mundo. Ou seja, tem o maior número de pessoas que passam fome em todas as regiões do mundo. Enquanto aqui a África subsaariana, certo? Que seria essa parte verdezinha do continente africano, é a maior região, na verdade, com a maior porcentagem de pessoas passando fome no mundo. Ou seja, entre todos os continentes, entre todas as regiões do mundo, tá certo? A África, aqui no caso a África subsaariana, ela possui a maior quantidade, a maior porcentagem, na verdade, né, de pessoas que estão ali na linha da pobreza, na linha da miséria, que acabam com isso passando fome, não tem o recurso necessário para uma sobrevivência, uma vida adequada. Segundo a ONU, a fome é o maior risco à saúde das pessoas no mundo. 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. No Brasil, são cerca de 5 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Em 2016, mais de 450 mil crianças atendidas pela Bolsa Família apresentavam alto grau de desnutrição. Nos últimos 3 anos, aumentou o número de pessoas passando fome no Brasil, segundo a ONU. Turminha, o que seria a desnutrição? Quem aqui sabe? Se você souber, coloque ali no grupo, tá bom? O que seria a desnutrição? Caso você não saiba, esse é o momento ideal para que você pause o vídeo e vá pesquisar. Pegue o seu dicionário ou então pergunte para algum adulto próximo a você, tá bom? Anote lá na parte do seu dicionário pessoal. Vamos ver. 800 milhões de pessoas que passam fome. Se a gente fosse dividir ali a quantidade de pessoas no mundo, tá certo? Em uma fração, digamos 9 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. Uma parte dessas 9 é que corresponderia à quantidade de pessoas que passam fome no mundo todo. Ou seja, nós teríamos aí, ó, uma fração de 1/9 da população mundial passando fome, certo? A fome é o principal fator de risco no mundo. De todas as mortes de crianças abaixo de 5 anos, 45% se deve à má nutrição. São cerca de 3,1 milhões de crianças. Então vamos ver, o que seria essa má nutrição? A desnutrição, como a gente já viu ali. Se vocês já pesquisaram, tá certo? Eu vou dizer aqui uma resposta aproximada do que pode estar lá no seu dicionário. A desnutrição ou a má nutrição, tá certo? Tem justamente a ver com a falta de nutrientes, da qualidade ali da sua comida, tá certo? Quando você consome. Ou seja, a desnutrição é justamente a falta de nutrientes básicos para você conseguir viver. Nós seres humanos, nós de forma geral animais também,
precisamos de nutrientes básicos para conseguirmos nos manter. Caso contrário, nosso corpo enfraquece, nossa saúde também enfraquece, certo? E o nosso sistema imunológico também vai junto. Com isso, a gente acaba também pegando muitas doenças pela essa fraqueza. Então, por isso que é importante a gente comer bem, se alimentar direito e principalmente com qualidade, certo? Infelizmente, nem todas as pessoas, nem todas as crianças conseguem ter essa oportunidade. Mas aí cabe a cada um de nós tentar modificar essa realidade. Ajudando de pouquinho em pouquinho, é possível sim mudar essa situação. Mas precisa que todo mundo participe. Vamos lá, seguindo. Mas por que será que tanta gente passa fome no Brasil? Será que não tem comida suficiente para todos? Será que não há lugares para plantar? Pesquise e registre em seu diário de bordo as perguntas acima. Então você vai copiar essas 3 perguntas aqui no seu diário de bordo e o porquê de tanta gente passar fome no mundo e em nosso país. Você vai pesquisar na sua internet, no seu livro didático ou na enciclopédia se você tiver e vai ver qual seria a resposta para essas perguntinhas. E depois vai descobrir qual é o motivo aí por trás de que tanta gente passa fome no mundo e no Brasil. Beleza? Vamos seguindo. Você sabe que a comida produzida no mundo é mais do que suficiente para alimentar todos os seres humanos? Estudos mostram que a humanidade produz comida suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. Atualmente no mundo vivem 7,8 bilhões de seres humanos. Então, mesmo com a quantidade de pessoas que nós temos atualmente no nosso planeta, tá certo? A quantidade de comida produzida ainda é superior. Mas então, se ela é superior, qual seria o motivo de não chegar comida para todo mundo? Vamos ver? Existem várias peças para entender esse complexo quebra-cabeça da fome. Algumas são causas naturais e outras antrópicas, ou seja, causadas pelo ser humano. Então aqui, turminha, vamos conhecer agora um pouquinho sobre essas causas, tanto as causas naturais quanto as causas produzidas pelos seres humanos, que geram aí justamente a fome e a questão também da miséria. Lembrando, a miséria e a fome, elas estão muitas vezes atreladas uma à outra, ou seja, estão ligadas uma à outra. Causas naturais, temos aí os desastres ambientais, como períodos prolongados de seca, como já tivemos aqui no Nordeste em alguns períodos passados, enchentes, como ocorre lá no sul do nosso país, tá certo? E até mesmo no Nordeste acontecem regiões que sofrem de enchentes também. Temos aí furacões, que por aqui no Brasil não temos essa questão, mas em outras partes do mundo nós temos também pragas de insetos, como está ocorrendo ali perto da Argentina e na América do Sul de forma geral, tá bom? Lembrando, nosso país, nosso Brasil, ele faz parte do continente americano, tá certo? E está localizado na América do Sul, então está bem próximo dessa situação aí das pragas dos insetos que estão atacando e acabam devastando as colheitas. Essas causas são muito difíceis de serem controladas, pois muitas vezes não ultrapassam a capacidade humana de resolução. Então, infelizmente, quando acontece causas naturais que acabam destruindo aí as colheitas, certo? Acabam impedindo os recursos naturais, nós não temos muito o que ser feito, a não ser que a questão do governo, tá certo? Já tenha medidas prontas, prévias, para evitar esse tipo de situação, tá certo? Mas para remediar no momento sem um planejamento adequado é praticamente impossível. E agora vamos ver as causas antrópicas, ou seja, as causas geradas pelo ser humano. Os desastres ambientais não são a principal causa da fome no mundo. Infelizmente, guerras, conflitos, desigualdade e má distribuição da renda e da riqueza são as principais causas da fome no mundo. Então, infelizmente, o ser humano ainda é o grande problema, muitas vezes, dessa falta de comida que outros seres humanos passam, certo? E dos vários problemas que nós temos aí pelo mundo. Mas já viu na aula passada de geografia, certo? A gente viu ali sobre a questão das paisagens naturais e as paisagens antrópicas, certo? Tem locais que o ser humano acabou devastando, acabou consumindo todas as riquezas daquela região e com isso os recursos
tanto para a questão de alimentação, quanto para a própria proteção e preservação de várias espécies selvagens, acaba se perdendo. Certo? E isso tudo influencia na nossa vida, na vida das pessoas. Lembre-se sempre, quando você está falando sobre geografia, sobre o nosso planeta, cada coisinha que está ali relacionada, tá certo? Ele faz conexão com outros pontos. Por exemplo, nós temos aí a questão das paisagens, não é isso? A questão justamente da geografia. Quando tem algum problema, por exemplo, na questão da vegetação, do clima, ou então, por exemplo, na questão da hidrografia, do relevo de alguma região, isso vai influenciando a vida dos seres daquela localidade, daquela região, certo? Seja animais ou seres humanos, e com isso todo o ecossistema sofre também. E aí a gente começa a ver ao longo dos anos, ou até mesmo séculos, esses problemas indo se amplificando, eles aumentando. Para a gente poder parar esses problemas, cada um de nós precisa fazer a sua parte, precisa tentar, certo, construir aí uma sociedade mais justa, mais igualitária. E é claro também, sem essa questão dos conflitos e das guerras que honestamente não é algo bom para ninguém. Vamos seguindo. Vamos observar fotografias agora de alimentação de pessoas ao redor do mundo. Essas fotografias pertencem a dois projetos, que seria o projeto Planeta Faminto, O que o Mundo Come, de Peter Menezero, e A Alimentação Diária, de Greg Senegal. Mostram o que crianças e suas famílias consomem durante uma semana. Então a gente vai ver aqui tanto famílias com uma grande quantidade de comida disponível dentro da semana, certo? Tem ali um alto rendimento familiar, que podem comprar à vontade vários e vários recursos, como vamos ver também famílias que passam por necessidade, estão ali próximos da linha da pobreza, ou até mesmo não têm uma quantidade monetária, uma quantidade financeira de recurso suficiente para comprar muita comida. Vamos lá. Na Itália, certo, que é o país lá na Europa, Europa é o continente e a Itália é um país. Temos aí a família Manzo. Quanto gastam em comida por semana? Cerca de quanto? Quanto é que seria esse valor? R$ 1.300, muito bem. E aqui nós temos no Japão a família Ukita. Quanto gastam em comida por semana? Cerca de R$ 1.600. Temos ainda a família, temos ainda o país aqui Chad, com a família Abu Barca. Quanto gastam em comida por semana? Isso aqui é por semana, ó. Cerca de R$ 7,50 por semana. Imagina isso aí para sustentar uma família, como está aqui na foto, ó, com 6 pessoas. Nos Estados Unidos da América, nós temos aí a família Raves. Quanto gastam em comida por semana? Cerca de R$ 1.705. Então nós vemos aí, ó, algumas famílias que têm um alto recurso, né, financeiro para poder comprar alimentação, e também temos famílias com baixo rendimento. E aqui, ó, no Equador nós temos a família Aime. Quanto gastam em comida por semana? Cerca de R$ 155. Essa família aqui, ela recebe pouco, certo? Tem uma quantidade de pouco para poder gastar ao longo da semana, mas perceba aqui que a quantidade de alimento disponível para ela é bem diferente da quantidade de comida disponível para a família Abubakar, certo? Isso se deve também aos valores dos produtos, dos alimentos naquela região, naquele país. E aqui nós temos por último a Alemanha, com a família Melander. Quanto gasta em comida por semana? Cerca de R$ 2.500. E aqui, ó, agora no nosso país, certo? No nosso Brasil, nós temos o caso aqui de dois povos diferentes, certo? Uma menina aqui e um menino de dois povos diferentes que representam justamente as comidas culturais da sua região e dos seus povos. Vamos ver aqui? No Brasil aqui, a menininha indígena. O nome dela é
Cauá, Caninho e Ialapiti, do Alto Xingu, em Mato Grosso. E aqui nós temos o menino Admilson dos Santos, da comunidade quilombola Calungas, de Vão de Almas, em Goiás. Então percebam aqui, ó, a diferença dos alimentos. Nós temos ali, que parece ser nessa foto, melancia. Aqui nós temos algumas frutas também, manga, peixes, né? Tapioca, beiju. Aqui também temos algumas outras frutas, não é isso? Um bolo aqui que parece ser talvez um bolo de trigo, não sei. E outras comidas típicas da região e da cultura deles, certo? Então, cada região ali vai ter a sua cultura alimentar, vai ter ali os seus recursos disponíveis para essa questão, tá certo? Dos alimentos. É importante destacar, turminha, que a questão ali dos rendimentos para poder se comprar comida não mudam só de um país para o outro. Nós podemos ter em um mesmo país ou uma mesma região, tá certo? Famílias que têm um alto rendimento, certo? Recebem bastante e podem comprar muita comida. E temos famílias que, por exemplo, pertencem ali à mesma região, por exemplo, até o mesmo bairro, mas infelizmente tem um rendimento familiar baixo e com isso não conseguem comprar a mesma quantidade de comida ou até mesmo uma comida com qualidade. Na experiência de hoje podemos explorar os fatores naturais e antrópicos causados pelo ser humano, responsáveis pela fome no mundo e em nosso país. Desastres naturais e guerras, desigualdade, má distribuição de renda e riqueza são as principais causas da fome no mundo. Então aqui nós temos o caso de uma pessoa se alimentando, certo? Que provavelmente representa aqui justamente a questão da distribuição de renda. Perceba que está se alimentando em uma marmita, certo? O centro do mundo hoje não é o homem, é o dinheiro. E isso abriu espaço para qualquer forma de barbárie, pela qual a gente deixa morrer crianças, velhos e adultos tranquilamente. Quem escreveu essa frasezinha aqui, quem colocou ali, certo? Foi um grande pesquisador chamado Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro. Vocês podem acompanhar aqui o link na descrição ou até mesmo no grupo do WhatsApp sobre esse grande pesquisador brasileiro, certo? E agora chegou o momento para a gente compartilhar essa experiência. Quais são as alternativas para resolver esse problema? Compartilhe suas ideias com pessoas próximas a você. Que tal criar uma historinha orgânica, ou melhor, desculpa, uma hortinha orgânica no local onde você mora? Você pode propor a criação de uma horta orgânica comunitária. Junte seus vizinhos e pense nessa ideia. Nós já tentamos ali produzir, não foi em algumas aulas passadas, uma hortinha no seu quintal, seja a hortinha no chão ou a hortinha vertical, né, a hortinha da parede. Que tal aí, se você tiver disponibilidade de um terreno, certo? Pensar em talvez fazer, junto com a sua comunidade, uma horta para que todo mundo possa se beneficiar de uma alimentação saudável e barata. Pense nisso, certo? Na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Pensamos sobre a fome no mundo e no Brasil, identificamos as causas naturais e antrópicas responsáveis pela fome, pensamos em possibilidades de ajudar a resolver a fome no mundo. E aqui, ó, para saber mais, nós temos algumas leiturazinhas, incluindo a leitura aqui sobre Milton Santos, tá certo? Que é o nosso geógrafo ali, nosso pesquisador. E nós temos alguns videozinhos bacanas para você conhecer mais sobre o tema da fome, tanto o aumento da fome no mundo, quanto a questão aqui, ó, da ODS, que foi gerada pela ONU, tá certo? Para erradicar a fome. Essa é a ODS número 2, beleza? Seguindo. Agora vamos para o momento de bem-estar, com a brincadeira quente e frio. Já brincou de está quente, está frio? Chame as pessoas que moram com você e divirta-se. Nós já brincamos com essa brincadeira uma vez lá em algumas semanas passadas, não é isso? Então vamos voltar aqui para ela, vamos relembrar como é que se brinca. Escolha um objeto para ser escondido.
Coloque uma venda na pessoa que vai procurar o objeto escondido. Use comandos de voz para identificar se a pessoa se aproxima do objeto, como está quente. Caso se afaste, fale está frio. Use outros comandos para orientá-las no espaço, na esquerda, direita, à frente e atrás. Lembrando, como a pessoa vai estar vendada, você aí vai agir com os olhos dela, tá certo? Então, você aqui vai conduzir ela, vai orientar ela para que, enquanto ela estiver brincando com você, ela não sofra um acidente. Então, oriente direitinho, brinque direitinho e daqui a pouquinho a gente volta para a experiência 2. Ok, agora vamos voltar para a experiência 2 com a experiência de artes. Nem tudo é o que parece. Vamos ver o que seria a experiência? O que esse nem tudo é o que parece? Que animal é esse? Quais são esses animais aqui? Observe atentamente as imagens ao lado. Você sabe que animais são esses? Em que lugar eles vivem? Qual o tamanho de cada um? O que eles comem? Quais os hábitos deles? Como será que eles se deslocam? E aí, como será que todas as informações sobre eles? Vamos pesquisar um pouquinho sobre cada um desses animais? Pesquisem aí, certo? E depois a gente vai para um desafiozinho especial. E aí, você já fez a pesquisa? Então agora a gente vai para o desafio, beleza? Vamos lá. Aí vem um desafio. Experimente no seu corpo a maneira como cada um se locomove. Cada um desses animais aqui, como será que eles se locomovem? Com a sua estrutura corporal, como é tentar imitar esses outros corpos tão diferentes do seu? Como será que você se moveria se fosse uma água-viva, ou então um peixe, ou um papagaio, ou então um tamanduá, bandeira, um chimpanzé, ou um tatu-bola? Como é que seria aqui o seu movimento? Pense aí, pelo que você pesquisou, certo? E tente replicar, tente imitar aí, através do seu corpo, os movimentos que eles fazem. Novas perspectivas. Como foi se movimentar em outro corpo? Ao viver em nossa própria pele, nos acostumamos a ver o mundo e os seus acontecimentos de uma certa maneira. Quando nos colocamos no lugar do outro, aprendemos muita coisa. Essa é a chamada habilidade, certo? Que todos nós seres humanos possuímos, que é a empatia. Infelizmente, tem algumas pessoas que não exercitam a empatia, acabam se esquecendo aí de pensar, de se colocar aí no lugar do outro e acabam gerando muitas situações complicadas, certo? Como é o caso da fome, que a gente já viu, como é o caso do desmatamento, certo? Da destruição e da extinção de várias espécies, tá certo? Então, aproveite esse momento da experiência aqui de artes e vamos exercitar a empatia um pouquinho, beleza? Agora imagine se o lugar onde você vive estivesse como nessa foto daqui, ó. Tivesse esse lixão enorme. Será que seria interessante morar nesse monte de lixo? Muitos animais têm suas casas assim. Hoje, uma das grandes causas da morte dos animais é justamente a falta de respeito com seus habitats naturais. Pessoas desmatam, poluem, descartam objetos e, consequentemente, animais morrem por consumi-los. Mas e aí? O que pode ser feito? Primeiro, precisamos sempre pensar sobre como e por que descartamos os objetos. Depois, o que podemos fazer com eles. Existem projetos ao redor do mundo que têm o objetivo de recolher lixos de diversos locais, como praias, mares e beira dos rios. Então, o que pode ser feito com esse material recolhido? Aí você pode ver algumas obras de artes feitas de materiais que foram descartados, certo? São várias obras aqui, ó. Essa pintura aqui, você pode aproximar ela, você vai ver vários e vários objetos que estariam ali, ó, no lixo, certo? Que foram aproveitados para fazer uma foto gigantesca, tirada aí essa imagem do céu. Temos aí uma garrafa feita provavelmente que parece ser várias peças de roupa e outras tantas obras muito bacanas disponíveis. Agora a gente vai passar para um momento, certo? Que quem tem acesso à internet com facilidade pode ver aqui um videozinho explicando esse uso de materiais reciclados, certo? De material que iria para o lixo para construir nossas obras. Vamos lá? Pela visão de um pássaro.
Como será o mundo visto do céu? Talvez as coisas que vemos de uma maneira, os passos vejam de outra, já que estão olhando de outro ângulo. Veja o que o artista Nelly Bushman criou fazendo essa brincadeira. Você consegue descobrir o que ele está montando? E aí, será que você consegue descobrir o que ele está montando só para essa imagem daqui? Quem sabe a gente tem que mudar o ângulo da nossa visão, certo? Tem vezes que a posição, a forma como nós vemos o mundo, só nos dá um pequeno vislumbre do que é a realidade. A gente precisa sempre buscar conhecer outras perspectivas, outros olhares para entender o mundo e para entender as belezas dele, certo? De outras formas. Olhos de águia. Agora vai precisar do nosso diário de bordo. Todo bom artista é um explorador, ou seja, ele é um curioso, certo? Pois é preciso sempre buscar e experimentar novos caminhos. Apure os seus olhos para observar ao seu redor. Vá até alguma janela ou local onde você possa ver do lado de fora. Em seu diário de bordo, escreva essas perguntinhas e tente respondê-las. Você consegue ver a rua ou alguma parte com natureza? Como é esse lugar? Há árvores ou somente construções? Como está a limpeza desse local? O que você acha que pode ser melhorado nesse lugar que você está vendo? Então, você vai copiar essas perguntinhas aqui no seu diário e vai tentar responder a partir das suas observações. Não esqueça, seja curioso, procure ali explorar a visão ali do lado de fora da sua casa, pela janela que você está vendo, tá certo? E é claro, seja detalhista. Um bom cientista, um bom artista, ele é curioso acima de tudo. Ele não se limita apenas a por que sim, por que não. Ele sempre vai além. Então, essa é a chance aí para que você explore, você desenvolva mais essa habilidade que você já tem aí. E agora vamos ver o que nós aprendemos na experiência de hoje. Na experiência de hoje, exploramos nosso corpo em movimento, inspirados em diferentes animais, conhecemos obras feitas a partir de elementos aleatórios e observamos ao redor e pensamos sobre possíveis mudanças. E aqui, ó, para saber mais, nós temos uma leiturazinha e um vídeo, tá certo? Para que vocês possam conhecer justamente essa questão da pintura e das obras de arte através dos materiais reciclados, através dos materiais que iriam para o lixo, que a gente reaproveita, que a gente coloca, por exemplo, em uma outra perspectiva, em um outro ângulo. Bom, turminha, por hoje é só. Façam todas as experiências. Se você ficou com dúvida, não esqueça de perguntar no grupo, de tirar suas dúvidas. Não fique em silêncio. Se você está com dúvida, pergunte. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar sobre esse vídeo. Lembrando, comentários com respeito, tá bom? Se você for comentar, diga o que você gostou, o que você não gostou desse vídeo, para que a gente possa cada vez mais ir melhorando. Então, por hoje é só. Um abraço forte, até a próxima videoaula e tchau!